Doutor Guilherme Moro, a gente fez um investimento em parceria, né, em relação ao PERSE. E eu estava falando ali, enquanto o Lucas estava falando, que tem dado algumas decisões favoráveis e outras não favoráveis. Mas quem vai decidir realmente vai ser no STF, né? Essa questão do PERSE, para quem está no lucro presumido e no lucro real, em relação, principalmente do cadastro, a gente acredita que seja bem mais fácil. O desafio é conseguir para quem está no simples, né, que a gente não vai desistir, vamos levar até o final, até o STF, porque esse setor foi muito prejudicado em relação à pandemia. Então, doutor Guilherme Moro, eu gostaria que você falasse como é que estão essas ações e aonde foi entrado, quais são as regiões que a gente entrou com as ações, como é que estão essas ações e também o que aconteceu na Câmara Federal semana passada. Isso. Bom dia a todos. Prazer estar aqui falando com vocês sobre a questão do PERSE. O nosso escritório foi chamado pela Brasel para ajudar o setor em decorrência da pandemia. É um dos setores aí que foi mais prejudicado com as medidas de lockdown, o fechamento das atividades. E com isso foi editada uma lei em 2021, que é a lei do PERSE. O PERSE ele foi previsto na lei 14.148 de 2021. Ela é um programa, o que significa o PERSE, né, para todo mundo ficar alinhado? É um programa especial de recuperação do setor de eventos. Veja que ele é direcionado ao setor de eventos. E dentre vários benefícios, o artigo 4º da lei, ele previa uma isenção parcial, ou seja, a alíquota zero para alguns tributos. O imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro, o PIS e a COFINS. 4 tributos que teriam alíquota zero durante 60 meses. Esse artigo 4º, que previa essa isenção, muito importante para o setor de eventos, ele acabou sendo vetado pelo presidente da República na época, e nós estávamos acompanhando a Brasel fazendo pressão perante o Congresso Nacional, e em 2022, no dia 18 de março de 2022, este veto foi derrubado. Então, em março de 22, passou a valer esta isenção em relação a esses 4 tributos para o setor de eventos. Havia uma dúvida se os restaurantes, bares, seriam considerados setor de eventos. Posteriormente, houve uma regulamentação desta lei e foi estabelecido que hotéis, empresas de congresso, buffets, etc., seriam setor de eventos, e os bares e restaurantes poderiam usufruir do benefício desde que tivessem inscritos no cadastro. O cadastro, para quem não sabe, é um cadastro que o estabelecimento pode fazer perante o Ministério do Turismo. Se vocês olharam ali a apresentação da agência de fomento, ele falou dos requisitos que vocês precisavam cumprir para conseguir o financiamento. Ele colocou contrato social, etc. O último é cadastro. Então, de uma maneira geral, apenas os restaurantes que tentaram obter financiamentos na época da pandemia é que tinham a inscrição no cadastro. Na nossa experiência, né, nosso escritório atende diversos bares e restaurantes, várias empresas do setor, e menos do que 5% dos estabelecimentos tinham cadastro na época. Depois, quando surgiu esse requisito, a gente orientou os nossos clientes e a maioria deles foram lá e se inscreveram no cadastro, mas se inscreveram depois, né, da data do 18 de março de 2022. Pode passar. Tendo em vista, né, esses requisitos que foram instituídos,
os bares e restaurantes acabaram não conseguindo se aproveitar, se enquadrar nesta isenção. O fisco, além de exigir o cadastro, ele criou mais uma restrição. Ele disse que a isenção era apenas para bares e restaurantes no lucro presumido ou no lucro real. Veja que a maioria dos associados, a maioria dos bares e dos restaurantes estão enquadrados no Simples Nacional. A gente sabe que no nosso setor, um dos maiores custos é a folha de salário. O encargo sobre a folha de salário chega a 30%, 40% da folha de salário. E é praticamente inviável, na maioria dos casos, o estabelecimento estar fora do Simples Nacional, né? Só poucos restaurantes, os estabelecimentos maiores, é que estão enquadrados no presumido e no lucro real. Foi por estas questões que a Brasel nos chamou e pediu para a gente ajuizar um mandado de segurança em favor da Brasel, assim como a Brasel Nacional tinha ajuizado, assim como a Brasel de São Paulo tinha ajuizado, a gente também impetrou o mandado de segurança aqui. São 5 mandados de segurança, porque tem que ser um para cada delegado da Receita Federal. Então tem um mandado de segurança para a região de Curitiba, um mandado de segurança para a região dos Campos Gerais, que foi impetrado em Ponta Grossa, um para a região de Maringá, um para a região de Foz do Iguaçu e um para a região de Londrina. São 5 mandados de segurança que atacam esses 2 pontos. Primeiro, para que a Justiça autorize os restaurantes a se enquadrarem no PERSE, na isenção, mesmo sem ter o cadastro, na época da lei, e que autorize também as empresas do Simples Nacional a se enquadrarem no cadastro, porque são empresas hipossuficientes, porque têm uma menor capacidade de pagamento, porque igualmente foram afetadas pela Covid, pela pandemia, né? Então não tem motivo para se prestar um tratamento anti-isonômico para as empresas do Simples Nacional. Num primeiro momento, e isso repercutiu muito na mídia, e a partir daí as pessoas tomaram conhecimento da discussão do PERSE, muitos advogados começaram a conhecer o assunto, né, que a gente já vinha acompanhando, e começaram a debater, a oferecer esse tipo de orientação para os clientes. Num primeiro momento, houve decisões favoráveis e houve decisões desfavoráveis. As ações ajuizadas aqui no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, elas vão ser julgadas em segunda instância no TRF4, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que a sede é em Porto Alegre, né? Então, todas as decisões favoráveis ou contrárias, em primeira instância, acabam subindo para o TRF4. O Brasil tem 6 TRFs. Tem um em São Paulo, tem um em Minas, tem um no Norte, um no Nordeste e um em Brasília. Esses tribunais atualmente estão julgando esses temas. Recentemente, a gente fez um apanhado de todas as decisões nesses tribunais, e as decisões, na maioria dos tribunais, estão de maneira desfavorável para as empresas. A palavra final em relação ao PERSE no Poder Judiciário vai ser dada pelo STF e pelo STJ. Você já deve ter visto muitas discussões judiciais que têm decisões favoráveis em primeira instância, desfavoráveis, mas chega um momento, quem dá a palavra final é o STF, né? Então é um tema que tem um viés constitucional, é um tema que tem um viés legal. Então o STJ e o STF vão dizer se as empresas do Simples Nacional podem se enquadrar no PERSE. O STF vai dizer se é necessário o cadastro, se você pode se inscrever no cadastro de maneira posterior. Nós tivemos decisões favoráveis no mandado de segurança de Ponta Grossa, dos Campos Gerais, tanto em sede liminar como depois em sentença. E na sentença o juiz, ele mencionou que entende ser anti-isonômico você vetar o benefício do PERSE se você está no Simples Nacional ou se você não tem o cadastro. Então,
aquele juiz ele acatou as alegações da Abrazel e proferiu uma decisão favorável. Agora, essa decisão ela vai subir para o TRF4 e nós já antevemos, né, que o TRF4 está consolidando um posicionamento contrário. Então, o TRF4, o TRF3, o TRF1 também tem entendimento contrário e a tendência é que esta questão seja solucionada, então, no STF-STJ. Esta é uma das frentes em relação ao PERSE. A outra frente diz respeito ao âmbito legislativo. Ou seja, vocês devem ter acompanhado que no ano passado houve uma tentativa do atual governo de restringir o PERSE. E vários projetos de lei, inclusive, aduziam a exclusão dos restaurantes do benefício da isenção. Então, nesse momento, a Abrazel Paraná se uniu com a Abrazel Nacional, o Luciano, o presidente Menucci, o nosso escritório, todo mundo atuou perante o Congresso Nacional, fornecendo subsídios, informações da importância do setor e de como ele foi prejudicado. E na Câmara de Deputados, então, esses projetos que excluíam os restaurantes, eles foram afastados. Então, queriam excluir os restaurantes do PERSE, e esse projeto foi rejeitado pela Câmara de Deputados, e em maio, né, agora no início de maio, no dia 8, se não me engano, foi encaminhado este projeto de lei para o Senado. Então, no Senado, existem 15 emendas, projeto de emendas da Lei 14.148, quem quiser acompanhar, esse PLC é o número 9 de 2023, né, projeto de lei de conversão da medida provisória número 9 de 2023. E esses projetos, alguns são desfavoráveis para nós, né, mas existem duas emendas que são favoráveis. Uma emenda, inclusive, proposta pelo deputado Romário, né, aquele ex-jogador de futebol, e uma outra senadora, e em que a emenda que eles estão propondo é que não haja restrição para o Simples Nacional e que não haja a exigência de cadastro. Agora, não há segurança de que esse projeto desses senadores serão catados ou não. Tem uma questão política, né, como vocês devem saber, não só dentro do Congresso Nacional, como no próprio STF, né, no momento em que ele vai julgar essa causa, tem uma repercussão financeira relevante para o governo, né? Então os ministros ali vão considerar esses aspectos financeiros também, além das questões jurídicas, infelizmente, né? Mas a gente tem então essas duas frentes de batalha, né? Então a possibilidade de a gente conseguir uma decisão favorável no Poder Judiciário e a possibilidade, no momento de conversão da lei, também a gente conseguir uma decisão favorável, né? Então, um entendimento favorável no âmbito legislativo. Qual é a orientação, né, que a gente tem dado para os associados, para os nossos clientes? A gente recomenda que os associados façam inscrição no cadastro, mesmo que seja agora. Essa inscrição do cadastro é no site do Ministério do Turismo, ela é gratuita, extremamente simples. A gente nunca viu algum pedido de inscrição ser indeferido. Todos os pedidos são deferidos de maneira bastante rápida pela internet e é muito simples. A gente recomenda que vocês façam a inscrição e que vocês mantenham a inscrição no cadastro. A cada 2 anos, você tem que entrar no site e pedir a renovação, né? A gente recomenda que os estabelecimentos não alterem o procedimento fiscal, ou seja, não deixem de pagar seus tributos, porque a gente não tem ainda uma segurança jurídica de que vai ter a isenção no âmbito judicial ou no âmbito legal. Então, por prudência, por cautela, a gente recomenda que se mantenha o mesmo procedimento. Quem tiver interesse pode ajuizar uma ação daí individual para realizar o depósito judicial. Então, há a possibilidade do estabelecimento realizar o depósito judicial desses tributos. Uma vez ganhando a ação, o STF decidido de maneira favorável, ele levanta esses recursos.
uma vez o STF decidido de maneira desfavorável, você tem a possibilidade de converter aquilo em pagamento e você não tem nenhum problema fiscal. Mas uma coisa importante é que todos os associados estão assegurados, sendo quando se der a decisão ao favor das nossas ações, todos os associados, né, que vão ter esse benefício. Eu sei que muitos restaurantes receberam aí de advogados para poder emplacação e tal, e sempre falou, não há necessidade, porque esse investimento a Brasel já fez para os associados, né? Então, o doutor Guilherme Moro já está com a Brasel há muito tempo, né? E ele colocou, né, ele investiu nessas ações junto com a própria Brasel. Então, vocês estão todos eles cobertos e a gente só vai guardar realmente a decisão lá do TRF4 e do STF. Doutor Guilherme, então eu agradeço a sua participação, né? Eu vou até colocar ele também no grupo, se alguém quiser fazer uma pergunta sobre a parte de tributação, como o doutor Maurício também está lá, eu vou botar ele também para poder ser um especialista, para poder dar também as informações para vocês associados, se você permitir, lógico. Permito sim, é um prazer participar e ajudar a Brasel. Muito obrigado, doutor Guilherme. Vamos bater palmas.